Boa noite, pessoal. A hora que eu tô gravando esse vídeo, basicamente é à noite. E eu tô fazendo ele exclusivamente para as aulas de inglês da disciplina Estágio Obrigatório 3, da qual, por conta da pandemia do coronavírus, nós, estudantes, não podemos entrar numa sala de aula ou ter contato com os alunos e esperamos que a vacinação venha logo, né? E o desafio que os professores da disciplina nos deram foi de gravar um vídeo explicando, dando aulas a respeito de uma disciplina do sexto ao nono ano do ensino fundamental 2, não é? Em inglês. E eu escolhi, dentre todos os assuntos, um que me chama bastante atenção é o artigo. Por que artigo? The article, ou o artigo. Porque os artigos, eles são usados antes dos substantivos e eles são divididos em definidos e indefinidos, né? E os artigos definidos, o artigo definido, são o the, o a e o an, né? O the, do qual a gente vai falar com mais profundidade, ele é utilizado basicamente antes dos substantivos, ele é invariável, ele não tem gênero, nem masculino nem feminino, ele tanto pode ser usado no masculino como no feminino, ele não tem número, ele tanto pode ser usado no singular ou no plural, e ele em português equivale ao o e o a, né? E o os e as no plural. Por exemplo, the house, que é a casa em inglês, ou the house, que são as casas em inglês, ou the pencil, né? O lápis, the pencils, os lápis, the boy, o rapaz, ou the boys, os rapazes, the newspaper, que é os jornais, the newspapers, os jornais. Ou seja, ele não tem uma definição, ele tanto pode ser usado no singular ou no plural. E ele tem algumas, como todas as regras, ele tem suas exceções. Quais são as exceções do artigo definido? O artigo definido, a sua exceção é que ele não pode ser usado antes de nomes próprios no singular, por exemplo, Paul and Jane and Mary and John and Paul and Mary. Quando você usa nomes próprios no singular, ele não pode ser usado. Também em ruas e avenidas, Everywhere, the Avenue, São João Avenue, Avenida São João, ou the Republic Square, que é a Praça da República, também não pode ser usado o artigo definido dela. E também em pronomes e adjetivos possessivos, como my house, my car, your song, é sua canção. Também não pode ser usado o artigo definido nessas exceções. E também ele também não pode ser usado em superlativos, como por exemplo, o my the best friend, the most. Ele também não pode ser usado nesses quesitos aí. Agora, esses são as exceções. Agora, a pessoa não pode confundir que ele não pode ser usado em ruas e avenidas, mas ele pode ser usado em revistas, em jornais, em hotéis e rios. Por exemplo, the Tâmisa River, the Tâmisa River, o rio Tâmisa, the Sena River, o rio Sena, the Washington Post, o jornal, the Guardian, né?
que são jornais bastante famosos, The New York Times, é usado o artigo there. E ele também é usado em nomes de hotéis, como The Copacabana Palace, The Golden, The Golden Hotel, ou seja, ele é usado nesses quesitos. E o artigo there é basicamente isso, ele é usado em todos os substantivos, né? Com essas exceções que eu acabei de falar, e ele é a primeira coisa que a gente aprende no inglês é como usar os artigos definidos e indefinidos. Espero que eu tenha colaborado bastante, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, e eu inclusive eu irei mandar o plano de curso. Desculpe aí digamos assim, bem improvisado essa aula, mas espero que seja bastante proveitosa.